Boa tarde, Tiago. Tá me ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo. Tá me ouvindo bem também? Tá conseguindo me Tô ouvir? sim. É, Ótimo. tô conseguindo. Prazer, uma satisfação, né? Muito tempo esse bate-papo, né? Que era treinar mais correria do dia a dia. E agora tá todo mundo parado. Com tempo, né? Faz coisa, né? E Isso. a Na papo. verdade, faz um tempo que a gente tava querendo bater esse papo, né? Mas a agenda não estava ajudando. Aí É, agora acabou e teve aquele sendo campeonato lá possível. no shopping. No shopping, foi no Shopping Rio Mar, não foi? Não tô lembrado, se não foi aí. Isso, isso. Foi no Teve Shopping lá Rio Mar. campeonato de xadrez. E tá aí, Tiago. Professor de xadrez, hábito e também muito trabalho envolvido aí com xadrez, ajudando o estado de Pernambuco, as escolas com xadrez. Bom, Tiago, é bom que você se apresenta aí para nossas pessoas, as pessoas que estão acompanhando o programa, né? Quem você é, o seu trabalho, como começou o xadrez e a importância do xadrez, o que é o xadrez hoje em dia aqui em Pernambuco, né? É, bom, então, meu nome é Tiago Alves, né? Sou professor. Na verdade, assim, eu sou professor formado em História, né? Estou fazendo agora curso de matemática, né? Exatamente por conta da influência do xadrez, né? Mas a minha formação base é em história, mas eu já trabalho com xadrez 12 anos, né? Então, comecei como uma atividade complementar, né? Então, apareceu uma oportunidade, eu tinha um projeto, eu trabalhava com xadrez assim na oficina de xadrez, e aí levei essa ideia, até um amigo, ele só tem uma oportunidade em uma escola tal, vamos lá conversar. Aí fui lá, conversei, mostrei a proposta, mostrei como é que era o trabalho, o pessoal aceitou, aí comecei. Isso há 12 anos. Né? E desde então eu venho nessa área de xadrez. Inicialmente a minha ideia era dividir, né, as funções, trabalhar com história e com xadrez, né? Tipo, com o passar do tempo, acabou que o lado do xadrez ele acabou falando mais alto, né? Tanto é que hoje a minha carga horária de trabalho ela é 100% xadrez, né? Hoje em dia eu não estou mais com as turmas de história, né? Apesar de gostar muito assim de história, mas acabou que o, a minha carreira ela foi caminhando para esse lado, né? Então, hoje eu trabalho em grandes escolas aqui do Recife, né? Com xadrez, trabalhei em tantas outras também ao longo desse tempo, né? Além de ser árbitro de xadrez também pela Confederação Brasileira. Né? Então, sou árbitro auxiliar, né? Estou tentando dar entrada no processo para virar árbitro regional, né? Mas aí a Covid acabou atrapalhando um pouquinho esse processo, porque eu precisava arbitrar mais alguns torneios para poder solicitar a entrada lá no protocolo, né? Mas aí, quando as coisas voltarem ao normal, eu dou entrada nesse processo. Né? E também sou organizador de eventos de xadrez, né? Já faz esse trabalho já aí há pelo menos 8 anos e junto com um grupo de pessoas a gente mobiliza aqui o xadrez escolar, né? Especificamente escolar, né? De vez em quando eu me arrisco a jogar também alguns torneios assim, mas por conta da minha demanda de arbitragem, organização e sala de aula, eu não consigo dar muito foco para essa parte de competição, assim. Então, nessa parte eu estou um pouco parado, assim, né? Porque o meu foco maior hoje está sendo na arbitragem. E a organização toma muito tempo mesmo, é muita coisa. A pessoa quer coisa fácil, mas é muito complicado. Também está perguntando o Ricardo Chagas se você conhece o Roberto Figueira, se ainda continua jogando xadrez. Você conhece o Roberto Figueira? Por nome eu não estou recordando. Talvez se ele, se for daqui de Recife, ou se de algum outro município, né? Para saber se a gente tem esse. Pelo nome, assim, eu não estou reconhecendo. Tiago, saber muito, né? Vim falar muito dos benefícios que o xadrez traz, né? Principalmente das crianças, nas escolas, e quais são esses maiores benefícios que o xadrez proporciona aí para as pessoas, né? Principalmente agora, as pessoas que estão em casa, muitos fazendo suas atividades físicas, mas também seria um jogo para dar ali com a família, né? Para começar uma distração e também estar ajudando, né?
as pessoas, né? A parte mental, né? Essa parte que é muito interessante, o xadrez, né? Paciência. Isso. Assim, existem inúmeros benefícios que o xadrez ele proporciona, né, a parte de, assim, de quem joga tanto ocasionalmente, né, apenas por diversão, por hobby, e também para quem joga por competição. Então, são inúmeros benefícios, né, tipo, questão de memória, questão de raciocínio lógico, a parte de tomada de decisão, né, você trabalhar também os aspectos emocionais, que influenciam bastante no jogo. Tudo isso, claro, associado à parte técnica, né? A partir do momento que você vai aprimorando a sua parte técnica, né, você vai sentir a necessidade cada vez mais de aprimorar esses outros elementos que são complementares. Mas, assim, o ganho, principalmente para crianças, ele é, assim, é, incalculável, vamos dizer assim. Porque você tem, na fase da infância, a criança ela está adquirindo uma série de habilidades, né? Ela está desenvolvendo uma série de competências que ela vai utilizar na sua. E o xadrez é uma ferramenta que casa perfeitamente com isso. Né? Então, hoje, principalmente hoje em dia, que é uma geração muito tecnológica, muito ligada à questão dos aparelhos eletrônicos, né? Dos videogames, não que isso seja necessariamente ruim, pelo contrário, tem um aspecto positivo também nessa parte da tecnologia. Mas, assim, cada vez mais a nossa sociedade ela se torna dependente da tecnologia e o xadrez ele tem esse outro lado, que é você puxar um pouquinho para a questão do cognitivo, da questão do intelecto, né? Essa parte de você forçar o seu raciocínio. Né? Então, as crianças elas começam a adquirir essas habilidades quando começam a ser iniciadas no xadrez, e isso vai durar para a vida toda. É o que eu sempre digo para os meus alunos. A partir do momento que você começa a jogar xadrez, ele não vai sair mais da sua vida. Você pode não se tornar um jogador de xadrez, né? Mas aqueles benefícios que você obteve, eles vão ser para sempre, né? Você sempre vai tirar uma lição, né? Um aprendizado assim do que o xadrez ensina. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que o xadrez é a vida em miniatura. Eu vi E, naquele campeonato que estava ali era o campeonato escolar, né? Que estava naquele e tempo que teve, o ano passado, foi o ano retrasado que teve, lá no Top Rio Mar. E muitas crianças, passam muitas crianças de muitas escolas. isso, no caso, E a gente tem aí tu uma. vê esse trabalho, essa divulgação. Eu sei que tem um programa numa rádio aí, que parece que é o Checkmate, né? Um programa que fala do xadrez. E a importância disso, né? De fazer essa divulgação, esse trabalho, mostrar, incluir o xadrez em mais escolas, escola pública, principalmente, né? No caso, a gente tem como os principais canais assim, de divulgação do xadrez aqui em Pernambuco, como você citou, Ezequiel, é o programa Checkmate, né, do Evaldo Costa, né? É o grande incentivador do xadrez aqui em Pernambuco, ajuda bastante a gente nesse cenário, é um grande parceiro, né? Assim como você também sempre nos ajudou nessa parte de divulgação também dos eventos. E assim, a gente tem hoje uma quantidade assim de escolas e alunos muito grande envolvidas nesse trabalho, né? Normalmente a gente tem uma média assim de participantes assim de mais ou menos entre 150 e 200 crianças por evento, né? E em relação a escolas assim, a gente conta com basicamente umas 40 escolas, não só de Recife, né? Recife, região metropolitana, né, principalmente. Mas assim, eventualmente a gente ainda consegue puxar, né, alguém do interior. É um pouco mais difícil por conta das questões logísticas, a gente sabe. Mas sempre que possível a gente tenta também fazer algum evento fora de Recife para poder levar para as outras cidades. Então hoje a gente tem assim participantes fixos assim, as cidades de Ipojuca, né, com o pessoal lá do distrito de Camela, que é uma equipe muito forte, certo? Tem o pessoal de Gameleira, também vem com frequência para os torneios. O pessoal de Garanhuns também. Né? Garanhuns já é um pouco mais difícil de vir, mas a gente sempre vai para lá, para Garanhuns, fazer um evento. Às vezes vem o pessoal de lá também. Já veio o pessoal de São José da Coroa Grande, já teve gente de Olinda, Jaboatão.
Cabo também, recentemente o pessoal do Cabo começou a jogar. E assim, eu vi até aqui uma pergunta, né, que tá perguntando assim, se é possível ir longe com xadrez e atravessar fronteiras, né? Então, assim, eu diria que o xadrez, ele é um esporte que é uma atividade esportiva, e não só esportiva, mas assim, que não conhece fronteiras, né? Não existe entrave de língua, não existe entrave de, sabe, de etnia, nacionalidade, religião, nada disso. Dentro do tabuleiro é um conflito de duas mentes ali, né, disputando ali espaço dentro do território do tabuleiro, né? E aquela que conseguir, né, acumular mais vantagens vai transformar essas vantagens no final em uma posição vencedora, né? Então, assim, o xadrez ele não vê fronteiras, assim, ele é um esporte global, né? Então, essa é uma das grandes vantagens assim do xadrez. E como é que está o nosso estado de Pernambuco? Pernambuco em si, um ranking nacional assim do xadrez. Nós temos campeões de xadrez que disputam campeonatos brasileiros, alguns campeonatos internacionais. Iago. Pronto, eu vou separar essa tua pergunta, Ezequiel, em dois espectros aí. No espectro do xadrez, digamos assim, profissional e no xadrez escolar, certo? Dentro do xadrez, vou começar pelo escolar, que é mais próximo a mim. Então, dentro do xadrez escolar, a gente tem ainda um longo caminho a percorrer para transformar Pernambuco em uma potência do xadrez. Né, entretanto, a gente tem muitos bons jogadores aqui a nível escolar, né, umas promessas que a gente tem aqui no xadrez escolar de Pernambuco, né? Tem o pessoal de Petrolina, que é muito forte, tem o pessoal de Garanhuns, que é bastante forte também. Aqui em Recife, a gente tem uma série de meninos que vem se destacando e vem jogando campeonatos nacionais com frequência. Né? A gente teve, nos últimos anos, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente levou uma delegação para o Rio Grande do Sul, levou uma delegação para Brasília no ano anterior, aí no ano retrasado foi Petrolina, e sempre que a gente leva essas delegações, a gente consegue buscar uma medalha de ouro. Isso eu estou falando de competições nacionais, tá? A gente já foi também para Minas Gerais, para Florianópolis, com representantes assim, dois, três, né? Esse de Brasília a gente conseguiu levar daqui de Pernambuco 17 meninos, né? E meninas para jogar lá em Brasília. Foi um torneio muito bom, né? A gente conseguiu um troféu de primeiro lugar na categoria sub-14 feminino, com a aluna Larissa, lá do Colégio Visão. No ano anterior, o Rafael Caldas também tinha sido campeão da categoria sub-10 lá em Petrolina. Né? Também, esse ano, tivemos lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, o aluno Petros, do Colégio Damas, também, que foi campeão, né, da categoria sub-8. Né? Então, assim, a gente tem muitos talentos. Né? Citando só alguns aqui que me vêm de cabeça, né? Tem o Rafael Caldas, que está sempre presente nos torneios. Tem dois irmãos que são muito fortes também, que são os irmãos De La Torre, né? O Arthur e o Alex De La Torre, né? Tem também o Petros, que eu já citei, né? Temos aí o Thales, do Colégio Aba, tem o Felipe, do Colégio Cognitivo, tem o João Cavalcante, lá do Santa Maria, né? Deixa eu ver aqui mais, tem o Breno, do Colégio Motivo, o Benício, do Colégio CIEC, lá de Piedade, né? Esses que eu tô citando são os que têm a titulação de mestre júnior, né, dentro do circuito. Então, são aqueles que conseguiram alcançar uma marca para ganhar o certificado de mestre, né, da instituição que a gente trabalha. E os que normalmente representam nos campeonatos fora. Tem o Benjamin também, que é um talento também aqui do xadrez de Pernambuco. Então, tem uma galerinha muito, muito boa, muito nova, muitas promessas aqui do xadrez escolar de Pernambuco. A nível, digamos assim, de xadrez profissional, de xadrez absoluto, então Pernambuco ele sempre teve uma posição assim de ser um xadrez forte nacionalmente falando, né? E agora a gente tem um fato bastante positivo assim no xadrez daqui de Pernambuco, que é o fato da gente ter um GM, né, que é um grande mestre, que é a titulação máxima do xadrez, que é o Iago Santiago, né? Ele é um jogador muito forte, né? Hoje ele figura aí entre os 20 primeiros melhores do Brasil, né, e representa Pernambuco nas competições, não só aqui a nível nacional, como também fora do país. Ele joga bastante torneios lá fora, certo? Assim, conseguiu alguns torneios
muito forte, né? Fora do país, conseguiu vitórias, pódios, né? E assim é a esperança do xadrez de Pernambuco aqui no momento, né? Mas assim tiveram vários jogadores históricos aqui de Pernambuco, né? Como poderia citar o Marcos Asfora, que é o, digamos assim, o benemérito aqui do xadrez de Pernambuco, que é o grande bastião do xadrez, um dos grandes incentivadores, né? É, tem o Eduardo Asfora também, que era tio dele, Luiz Tavares, isso da pessoal bem, pessoal de um tempo mais do passado, assim, né? Hoje em dia a gente tem o Iago, né, que seria o grande nome do xadrez pernambucano, mas tem também o Rafael Cabral, que é um jogador bastante forte, e além disso é um dos nossos grandes parceiros do xadrez escolar. É um cara de extremo talento e também, assim, que nesse aspecto escolar ele também é um dos grandes, digamos assim, divulgadores do xadrez escolar aqui de Pernambuco. Um trabalho até silencioso, assim, que ele faz, mas ele é um dos responsáveis pelo sucesso que o circuito de xadrez escolar ele tem hoje, né? Por conta dessa perseverança que ele tem. É um trabalho muito bem feito, além de ser muito competente, né? Ele é uma figura assim que os meninos adoram o trabalho dele, então é uma referência assim, né? Para o xadrez aqui de Pernambuco. Né? Temos outros, temos o Vinícius Tiné, né? o Marcelo Bauman, né? E entre diversos outros aí que representam o Pernambuco aqui no nosso cenário nacional. Então tá bem. Agora uma curiosidade, né, que tá veio aqui logo na minha cabeça, antes que eu esqueça. Sabia que o xadrez tem partida que é muito demorada. Qual foi Uhum. a partida que levou mais tempo para ser concluída aí? Quantas horas, quantos dias? Nós vemos até alguns filmes aí sobre xadrez e chega, Pronto. consegue terminar no mesmo dia, né, que começa. No caso, hoje a gente tem o recurso, né, tem o artifício do mecanismo do relógio de xadrez. Né? Então você delimita um tempo para aquela partida. Então vamos supor, né, existem três ritmos de xadrez. Tem o xadrez clássico, ou standard, né, que a gente chama. Tem o xadrez rápido e o xadrez blitz. Então, o xadrez clássico são aquelas partidas que têm uma duração de mais de uma hora. Então, o tempo estipulado para aquela partida, vamos supor. O ritmo de jogo é de 2 horas e meia para cada jogador. Então, é um modo clássico. Já o xadrez rápido, elas têm menos de uma hora e mais de 10 minutos. Então, se enquadra aí na categoria rápido. E as categorias que são abaixo de 10 minutos são chamadas de blitz, que são aqueles jogos mais intensos, mais rápidos. No passado, quando não existia o mecanismo do relógio, então normalmente as partidas elas tendiam a demorar bastante, assim. Né? Essa pergunta é muito difícil de dizer assim, qual a partida de xadrez que durou mais tempo, porque existia uma modalidade de xadrez bastante comum no passado, hoje em dia nem tanto, mas ainda existem alguns remanescentes, que é o xadrez por correspondência. Então você jogava com uma pessoa, por exemplo, estou aqui no Brasil, jogava com alguém da Europa através de cartas. Então a partida durava tempo. Mas em termos presenciais, no passado as partidas elas tinham, ainda hoje pode acontecer, mas é muito raro. Mas as partidas elas eram interrompidas, né, depois de uma determinada quantidade de horas, interrompia, fazia-se ali um lance secreto, né, aquele lance era guardado no envelope com o árbitro, no dia seguinte a partida era retomada. Então às vezes essas partidas podiam durar 2, 3 dias assim, né, de partida dentro de uma mesma partida. Né? Então, esse é um ponto. Com relação à questão dos filmes, existe um acervo muito grande assim, de filmes de xadrez e bons filmes também. Que não só para quem é do xadrez, mas para o público em geral, assim, que usam o xadrez como plano de fundo, mas que também passam uma mensagem muito legal. Tem dois que eu gosto de citar assim, bastante, tá? Um deles é Os Lances Inocentes, né? que, é um, que é um filme que trabalha com essa questão de xadrez, principalmente assim do ponto de xadrez para criança, mais focado em questões, digamos assim, psicológicas, a pressão que muitas vezes os familiares fazem em cima das crianças. Então é um bom filme, não necessariamente para o atleta, e sim para os pais do atleta, porque mostra essa questão da cobrança do resultado, né, de tipo aquele dualismo entre, eu estou jogando xadrez, né, porque eu gosto ou porque eu estou sendo obrigado. Então é um filme que faz refletir sobre isso. Né? E também, como citado aqui pelo Sandoval, que inclusive foi meu aluno durante um bom tempo, né? Ele colocou aqui A Rainha de Katwe, que é um filme recente da Disney, né, que trabalha também esse aspecto do xadrez como um instrumento de, digamos assim, de libertação, de ascensão,
né? É um filme que mostra uma história de vida bem interessante. É um filme que eu recomendo. Além desse, tem um terceiro também, que é Os Cavaleiros do Sul do Bronx, que também é um filme que tem o xadrez como plano de fundo e discute um pouco a questão social. Né? Ele fala sobre um grupo de alunos de uma escola de um bairro pobre lá de uma região pobre lá do Bronx, nos Estados Unidos, e mostra como o xadrez modificou a vida dessas crianças que viviam num bairro bem barra pesada, assim, lá do, dessa região, e como o xadrez modificou a vida deles e possibilitou que eles, né, alçassem novos voos, ganhassem bolsas de estudo, etc. Então são filmes bem inspiradores, assim. Né? Esse Tem filme alguns aí, A outros, Rainha de Gato, eu assisti. Né? sim. Eu assisti, muito legal mesmo. Uma menina que começou a aprender xadrez, os pais não queriam, né? E ela Uhum. conseguiu ser campeã. Foi muito legal aquele filme. Eu acompanhei, assisti há pouco tempo. Sim, sim, ele é um filme recente, ele é, se eu salvo engano, ele é de 2016, 2017, por aí, nessa faixa. Então é um filme bem novo, muita gente ainda não viu, mas eu recomendo. É um filme muito bom, muito inspirador, né, que acaba utilizando o xadrez, como eu falei, como um plano de fundo. Então não é um filme necessariamente de xadrez, mas é um filme que usa o xadrez como o motor da história, vamos dizer assim, né? Então tem esse aspecto. Né? Ô, Tiago, e os projetos sociais? Nós vemos muitos projetos sociais, mas pouquíssimo, né? Assim, não saiba também, não sei se é a falta de divulgação, inclui o xadrez, né? Dando oportunidade para as crianças, né? Participar do xadrez, não só crianças, também para as pessoas de boa idade, né? Somente que já está começando, ficar com raciocínio mais lento, né? O pessoal com mal de Alzheimer. Isso ajuda essas pessoas. O xadrez também tem esse poder para as pessoas, independente de idade, é indicado também para Uhum. essas pessoas idosas. No caso, o xadrez ele é recomendado para um espectro, para uma faixa etária assim que a gente diz assim de 4 anos até, sabe, tipo, até o final da vida. Então, nunca é tarde para aprender a jogar, que, não sei, nunca consegui jogar, etc. Já sou velho demais para isso, não existe. No xadrez, a partir do momento que a criança ela tem condições de. Assim, não entendi. Quando a criança ela já está alfabetizada, ela já pode começar a ser introduzida no xadrez. Embora existem casos, né, de crianças, não é uma coisa rara, é relativamente comum, e crianças que mesmo antes de serem alfabetizadas, elas já começam a ter a noção do jogo de xadrez. Né? E isso vai levar para a vida toda. Né? Como você falou, assim, para as pessoas idosas, é uma ferramenta também muito boa. Existem alguns estudos que apontam que o xadrez ele é uma ferramenta muito boa para, digamos assim, no combate, na prevenção, melhor dizendo, ao Alzheimer. Né? Então, existem estudos que mostram que, né, as pessoas que tinham o hábito, a prática do xadrez, elas tinham menos propensão a desenvolver esse tipo de doença. Até porque está forçando ali o seu cérebro o tempo todo, né, para buscar sempre ali a. Porque o xadrez ele tem muito disso, ele tem muito de memória. Né? Não que eu vou decorar tipo, uma partida e vou replicar aquela partida, não é bem isso. É tipo assim, tem uma coisa no xadrez que a gente chama de padrão recorrente. Então, quando a gente está estudando xadrez, então, vou pegar um exemplo assim, estou estudando um tema tático e chama-se, por exemplo, ataque descoberto. Né? E aí esse tema que vai me nortear, ele vai aparecer em diversas partidas, aquela posição específica que eu vi, claro, não com as peças na mesma posição, mas o padrão. Então, sei lá, o bispo, né, a sequência, né, bispo, a dama atrás, a dama do adversário na mesma coluna, e aí meu bispo ataca o rei, eu capturo a dama do adversário. Então isso acontece com bastante frequência dentro do jogo, e quando eu entendo aquele conceito, eu sei que ele vai aparecer outras vezes, então assim, eu já guardo aquele padrão na minha cabeça. Isso, claro, falando de uma maneira bem simples, né? Existem diversos padrões que a gente vê, uma posição específica de final, né? Um tipo de posição que intuitivamente eu já sei que aquela posição vai ser favorável ou não para mim, de acordo com a minha experiência de jogo. Então, assim, exige muito da memória, e isso, claro, para, né, as pessoas idosas assim seria um ganho muito interessante. Além, claro, da questão ocupacional. Né? Digamos, existem institutos, né, que trabalham com lar de idosos e tal, que usam o xadrez também como essa ferramenta. Que, além de tudo, ainda tem um aspecto de socialização.
né, que ajudam, né, nesses casos, tanto para criança quanto para adulto, quanto para idoso, né, são elementos assim que ajudam. Eu sempre digo o seguinte, não há nenhuma contraindicação para você jogar xadrez, né? No pior dos cenários, ele não vai lhe ajudar em nada, mas prejudicar com certeza não vai. Mas é praticamente impossível você dizer assim, eu tive contato com o xadrez e não me ajudou. É impossível, sempre vai ter, né, alguma coisa, né, que vai beneficiar. Eu tô vendo aqui, acompanhando as pessoas aqui, então tem várias Agora, se pessoas que você tiver eu... uma pergunta, pode ficar à vontade, viu, Tiago? Se tiver alguma pergunta aí, você pode responder e agradecer as pessoas que estão acompanhando. Muito obrigado por estar acompanhando aí o bate-papo com o Tiago, Adrenalina Esportivo. É um programa Sim, estou voltado vendo. para todos os esportes, vocês que estão entrando agora, né? Principalmente esportes amadores, dando essa força na divulgação desse trabalho, já que a mídia, a maioria das mídias, né, só futebol, então a Adrenalina Esportiva abracei essa causa, focando nos esportes amadores, incentivando, divulgando a prática dos esportes. Eu vejo que o esporte ele muda muito, faz milagre na vida das pessoas, seja qual for a modalidade. Quanto mais você apresentar, mostrar para as pessoas vão estar se identificando com aquela modalidade e vão procurar participar, como o xadrez mesmo. As pessoas às vezes querem saber onde vão aprender o xadrez, né? Uhum, Sabemos que hoje em dia tem internet, tem YouTube, tem muito vídeo, mas às vezes a pessoa quer uma aula presencial, né? Onde aprender, como é, o jogo, onde tem um projeto, onde tem uma escola, né? Que uhum. não precisa ser aluno, a pessoa de fora queira ir, como a pessoa fazer para participar e aprender a jogar o xadrez. Pronto. Antes de responder, deixa eu só dar um alô aqui pro pessoal. Eu vi aqui tem o Sandoval, né, que foi meu aluno, a Vanessa também, uma aluna muito aplicada. Henrique, esse menino ele é muito bom, um jogador muito forte, né? Tem aí seus 17 para 18 anos, é lá do Instituto Federal de Pernambuco, né? É um grande jogador. Tem aqui o Alexandre também, que é um parceiro que ajuda bastante a gente nesse projeto. É uma das mentes também aí desse projeto do xadrez. Tá? Bom, essa questão que você colocou de onde a gente pode aprender xadrez, digamos, presencialmente, né? Existem algumas pessoas que elas, né, dão aula assim para treinamento, né? Tanto para o foco assim de, eu quero aprender para competição, eu quero de repente, eu quero que meu filho ele aprenda a jogar xadrez porque eu acho importante. Então existem pessoas que fazem esse trabalho, né? Eu particularmente faço, tenho o Rafael Cabral, né, que eu já citei aqui, também da aula de xadrez, cara super competente. Tem o Rodrigo Yoshio. Esses dois que eu estou citando são mestres nacionais, né, de xadrez, então tem bastante competência. E o Christian Almeida também, mestre nacional, que dá aula. Né? Então tem essas pessoas que dão aula particular, né, tanto presencial quanto à distância. Né? E também tem, assim, no caso, na parte de locais em que você possa ir para aprender, já é um pouco mais complicado aqui. Né? A gente não tem, assim, no momento, né, algumas coisas estão começando a surgir. Eu sei que tem o pessoal lá da Torre, que tem um clube de xadrez, né, lá no bairro da Torre. Mas tem muito, assim, o pessoal que se reúne, né, nas praças da cidade, ou pelo menos se reuniu, né, antes da pandemia, e certamente vão voltar quando isso tudo passar. Né? Tem o pessoal lá de São Martim, né, que se reúne lá na Praça São Martim. Tem o pessoal do 13 de Maio, que talvez seja o local mais tradicional de xadrez aqui de Pernambuco. Né? O pessoal que se reúne lá no 13. Tem o pessoal lá no Cabo também, que se reúne, o pessoal de Vitória. Isso tudo em praças, assim, né? Local, assim, a gente tinha no passado, a gente tinha a biblioteca, né, lá do Santos Dumont, né? Tinha o clube de xadrez de Recife, que era lá no edifício Pirapama, se não estiver enganado. Mas essas instituições, elas hoje não estão mais funcionando, então meio que deu uma enfraquecida nesse lado aí. Certo? Tem uma pergunta aqui que acho que foi o Alexandre que fez, perguntando sobre a questão nesses tempos de pandemia, né, como é que o xadrez ele tá sobrevivendo, vamos dizer assim, né?
Hoje em dia, felizmente, graças às ferramentas online, né, é possível você jogar xadrez com qualquer pessoa do mundo a qualquer instante na palma da sua mão, né, graças ao celular. Então, assim, existem várias competições online, né, que estão acontecendo aí, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora, né, em diversos níveis, né, seja nível escolar, nível, né, aberto, que a gente chama. Então, tem muita possibilidade. Existem alguns aplicativos de xadrez, aí eu recomendaria o Lichess, né, o lichess.com e o chess.com. Esses dois talvez sejam os dois maiores, assim, as maiores plataformas de xadrez online. Então, hoje é o que a gente tem, assim, né, para poder manter aquela prática, aquele hábito. Claro, não é a mesma coisa de você jogar presencialmente, né, existe uma diferença, mas supre essa demanda, principalmente nesses tempos que a gente vem vivendo, né, esses tempos de exceção, vamos dizer assim, né, que certamente vai passar, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, seguir aquelas recomendações de isolamento, de higiene, para evitar a disseminação do vírus, né. Deixa eu só aproveitar também, Ezequiel, para falar um pouquinho, porque teve algumas pessoas que entraram agora e não viram lá no começo, né. Eu tô aqui hoje meio que representando, digamos assim, não só eu, Tiago, né, mas assim, eu represento um grupo de pessoas, né, que são engajadas aí nesse projeto do xadrez, né. Então, a professora Jane, né, que é uma figura também assim importantíssima nesse projeto de xadrez escolar que a gente desenvolve, a professora Jane lá do Colégio Grande Passo e do Colégio Motivo. Então é uma parceira, né, a cofundadora e gestora também do projeto de xadrez, do circuito escolar. Né? Tem o Alexandre, que eu já citei também, né? Tem a Marjorie, que são as pessoas que hoje estão responsáveis por gerenciar esse projeto juntamente comigo, e também temos vários parceiros, né? Tem os pais, né? Poderia citar vários aqui, a Ana Flávia, que é sempre presente, né? A Milena, né? O Léo, né? Então, vários outros, né? O Alexander, né? Que é o nosso cubano, né? Que vive aqui no Brasil já há bastante tempo, é um entusiasta do xadrez e um cara que briga muito pelo xadrez aqui no estado, e claro, nossos alunos, né, das diversas escolas, né, poderia citar várias aqui, o Colégio Boa Viagem, Santa Maria, né, o Motivo, Cognitivo, né, algumas escolas do estado, né, como, por exemplo, o Brigadeiro Eduardo Gomes, né, temos também alguns meninos lá da Rede Municipal de Ipojuca, né, lá da Escola Jarbas Passarinho, tem o Lúcio e o Adeilton, que são dois caras que são guerreiros, né, que fazem um trabalho brilhante lá lá em Camela, em Pojuca. São os caras que, tipo, todo mundo que é do meio do xadrez escolar, né, tem uma admiração muito grande por eles. Né? Tem a Janaína também, que faz um trabalho brilhante com o pessoal da escola pública, o Amadeu também, lá de Gameleira. Eu não poderia passar esse momento sem citar essas pessoas que são fundamentais para que esse projeto ele aconteça. É muito importante essa parceria, a colaboração de todos, né, para que as coisas andem, porque ninguém faz nada sozinho, né, Tiago? Com É muito certeza, com difícil você certeza. trabalhar só. Né? Só Deus mesmo para dar condições de segurar você. No meu caso, a adrenalina esportiva tem um apoio aí da Federação Pernambucana de Atletismo, Daniel Ricardo Pereira, né? Mas com essa pandemia está tudo parado, né? Esperar Uhum. voltar para a atividade, mas eu tenho lutado muito. E um dos meus sonhos é colocar um projeto, né? Eu tinha falado até com você, né, do projeto social aí do projeto Adrenalina Esportiva, incluir também o xadrez, além de incluir todas outras atividades, tanto esportiva como cultural, mas espero, né, chegar esse dia, essa oportunidade, essas condições de realizar um projeto, porque eu sei que isso ajuda muito, você forma cidadão, você dá autoestima, você ajuda na questão da saúde, da segurança pública, formando Uhum. cidadão. Então, as atividades é muito importante, não podemos parar, temos que estar sempre na ativa, né? Independente das adversidades da vida, mas estamos sempre aí, na luta, né? E pessoas parceiras que nós precisamos para colocar nossas ideias em prática. Como eu disse, que sozinho fica inviável, né? Você fazer tudo só. Mas eu sou muito grato a Deus pela a cada dia me capacitado, e o Adrenalina Esportiva cada dia tem ganho espaço, através das redes sociais, que não tem limite, não tem fronteiras,
E estamos aí na luta, né? Eu digo já de antemão, você precisar qualquer coisa, divulgar, pessoas que estão acompanhando, que tem algum projeto, de xadrez, pode marcar um bate-papo. Quando passar essa pandemia, né, como eu fui lá no Shopping Rio Mar, mostrar para as pessoas, muitas pessoas visualizaram, gostaram muito, interessante, Uhum. porque não se vê isso nas mídias, né? Não se vê uma partida assim, vamos mostrar uma partida de xadrez para ver como é, que é. Não se vê. E o Adrenalina Esportiva ele apareceu, né? Ele surgiu já para fazer esse trabalho, né? Abrir esse espaço, mais um espaço, né? Como digo assim, a mão amiga do esporte amador, né? Para Uhum. mostrar as modalidades esportivas, que tínhamos tanta modalidade aqui esportiva que as pessoas não sabiam que tinham, que existia uma federação, que existia uma associação, que existia competição. Um exemplo é o frescobol, é o boliche, que é só como diversão, mas temos Uhum. federações, temos presidente de federação, temos campeões brasileiros aqui, e tanto outras modalidades, e levar, como seria o pessoal do interior também, não ficar só centralizado, como a gente é de Pernambuco, então dar uma oportunidade ao pessoal do interior, que tem tantas pessoas talentosas. Isso, esse é um exemplo desse filme aí, né, da rainha, né, de Uhum. Cauê, não foi? Catware. Esqueci, esqueci o nome É da, Catware. Isso. né, a rainha, esse filme, nesse ali que você vê uma pessoa, né, num país pobre, e foi revelado um grande talento, e ali aquela pessoa mudou toda a história ali, muitas pessoas começaram a praticar. Então, quando você começa a levar para os interiores, os agrestes, o sertão, com certeza vai trazer mais adeptos, e o esporte cresce, todo mundo cresce junto. Não, isso com certeza. Essa é uma das bases do trabalho que a gente desenvolve, assim, que não é um trabalho individual, sabe? Muitas vezes, assim, acaba, para quem não é do meio, né, acaba vendo muitas vezes uma pessoa ali na frente e, não, fulano é o responsável e tal, mas eu sempre digo o seguinte, que não há um trabalho como esse que a gente desenvolve se não houver uma parceria entre quem organiza, sabe? Quem está lá para participar e quem está para acompanhar. Se um desses três elementos ele não aparece, não está bem definido, alinhado, não existe um evento, não existe um trabalho. Então, assim, acho que é fundamental a gente, né, sempre exaltar aquelas pessoas que estão dispostas a colaborar, que, sabe, doam o seu tempo, muitas vezes, assim, sabe, seu dia, recurso, etc., para poder ajudar, coloca a mão na massa também. E aproveitando também para falar, né, graças ao xadrez eu acabei reconhecendo, né, o Adrenalina e você, Ezequiel. Né, por conta daquele evento do Rio Mar, a gente acabou tendo uma grande divulgação daquele evento e a gente acabou entrando em contato e assim, desde então eu venho acompanhando, né, tipo, o trabalho que você vem desenvolvendo, eu me interessei assim bastante pela questão lá do futebol de mesa, né, eu vi lá o, o relato lá, tal, das competições que tiveram, vejo bastante coisa também sobre a questão do atletismo, né, e assim, é um trabalho importante, como você falou, assim, é um trabalho que muitas vezes ele está ocultado, assim, das grandes mídias, né, e não tem oportunidade de divulgar esse trabalho, né, por conta dessa, digamos assim, são esportes que, apesar de serem esportes que têm muitos praticantes, muitas pessoas que se engajam, não são esportes de massa, né? Então eles acabam tendo essa divulgação menor. Então esse trabalho que você vem fazendo ele é fundamental para fazer com que outras pessoas se sintam também motivadas, incentivadas a abrir espaço também. Eu acho que muito do que falta assim, para o Brasil, aí falando de uma maneira geral, é investir em atividades como essa, atividades de esporte, de cultura, de lazer, sabe, que façam com que as pessoas elas acabem tendo um engrandecimento, um crescimento enquanto indivíduos, né? Porque, ó, como foi colocado aqui, o xadrez, xadrez como esporte da mente complementa o esporte físico e vice-versa. Ou seja, quem joga xadrez, ele não está simplesmente só, né, desenvolvendo um jogo, ou só, né, é uma mistura de aspecto físico com aspecto do intelecto, é mente e corpo. Então, assim, é um ganho gigantesco, né, como a gente já vem comentando aqui. E esporte, de maneira geral, né, principalmente assim, dentro das escolas, eu vejo isso como uma coisa muito,
muito positiva e a gente, enquanto sociedade, a gente ainda precisa trabalhar muito mais isso, né? Criar uma cultura. Você, né, vê experiências fora do país em que, muitas vezes, quando chega em competições internacionais, né, você chega assim, porque o país tal, ele ganha tantas medalhas, tal. O ganhar medalha é só a ponta do iceberg ali, né? É só a consequência de um desenvolvimento de um trabalho que é feito de base, né? Então, não existe. É muito difícil você tirar talento se você não trabalha na base. Eventualmente, um ou outro vai despontar ali. Então, por exemplo, aqui no Brasil, em termos de esporte, assim, a gente teve figuras como o Gustavo Kirten, né, uma teia de pilotos aí de automobilismo, né, que foram campeões mundiais, né, o Emerson, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna. E de lá para cá você vê que não teve continuidade. Por que não teve? Falta de investimento ali na base, né, criação de escolinhas, etc. E assim, com o xadrez não é diferente. Se você não tem desenvolvimento de base, e aí é onde entra o xadrez escolar, é muito mais difícil você puxar esses talentos, né? Porque muitas vezes você tem ali um talento que está escondido ali, né? E às vezes nem sabe que tem habilidade, e por falta de oportunidade não desenvolveu aquilo ali, né? Então, se a gente investe em projetos sociais, né? Em projetos que coloquem o xadrez, deem acesso, no caso específico do xadrez e de outros esportes, claro, mas que levem essas modalidades para as pessoas, para os jovens, para as crianças, certamente, por questão estatística, a gente vai começar a, né, garimpar muito mais talentos para competições, e isso sem contar, obviamente, nos aspectos de ganho que as práticas esportivas trazem para qualquer cidadão. Né? Isso aí é inegável. Né? Por isso que é importante isso que você falou, realmente, né? Você vê aí, temos poucos atletas e os atletas que nós conseguimos formar, perdemos, pois deixam de treinar, de praticar por não ter condições de manter ou trabalhar, Uhum. ou vem outra pessoa de outro estado, de outro país e leva porque o Brasil ele não oferece condições, estrutura para que as pessoas possam, né, realmente se dedicar e ficar aqui dentro, trazer os conhecimentos da fora e deixar o atleta aqui. Né? E perdemos muito com isso. E a base, como você está falando, é isso, o amadorismo, é a base. O atleta está lá em cima, mas começou de baixo, então tem que ser valorizado. E aqueles que chegou lá em cima, que tem condições, né, ajude aqueles que estão embaixo de base, porque você vem de lá de baixo. Né? Muitas pessoas esquecem, né? Aí a gratidão, né, pelo aquele projeto, pelo aquele professor que tanto dedicou, Uhum. né, se ajudar aquele projeto a trazer mais pessoas, né, mais atletas, seja qual for a modalidade, isso é muito importante. Então, precisamos, né, com ênfase, estar sempre batendo nessa tecla. Por isso que eu sempre fico aí falando, né, mostrando os esportes, os atletas, porque nós temos grandes atletas aqui dentro do nosso estado de Pernambuco, de todos os esportes, que são campeões brasileiros, Uhum. que são os campeões Sim. sul-americanos, pan-americanos, são campeões mundiais, né, de artes marciais, de natação, os para-atletas mesmo, que são menos ainda valorizados, divulgados ainda. Esse pessoal precisa muito de apoio e não tem esse apoio. Só quando tem uma Olimpíada. Tem uma Olimpíada, se algum ganhar de alguma modalidade, aí vira festa, né? Dá um, Fica, dá um impulso. Né? dá aquele impulso, depois se apaga. Né? Não Uhum. permanece naquilo ali, sabendo que ali está fazendo um social também muito importante na vida das pessoas, naquela comunidade. Você pode ver que muitas pessoas começam a praticar uma atividade esportiva e depois, a ver de uma Olimpíada, como se destaca um esporte, o vôlei mesmo cresceu por causa do Brasil, quando começou a ser campeão olímpico, se destacar, todo mundo jogando vôlei, né? E Uhum. outras modalidades esportivas. Mas esse é o importante, esse trabalho tem que continuar sendo feito, temos que estar sempre mostrando, lutando, para que as pessoas vejam a importância que temos atletas, bons atletas, dedicados, e com mesmo todas as dificuldades, né, que tem muitos atletas de algumas modalidades esportivas, de praticar, de treinar, de se locomover, uma estrutura, às vezes tem um campeonato, mas não pode ir, não falta um apoio, não falta um patrocínio, ele não consegue atingir a pontuação do ranking para disputar um nacional, um pan-americano, mas não é porque Uhum. nós não temos atleta, é porque não temos quem apoie esses atletas. Eu sempre digo assim, você que tem condições, né, tem uma empresa, ou mesmo que não tem empresa, mas se tem uma condições financeiras, seja um padrinho, madrinha de um atleta desse, você vai fazer a diferença muito grande, não só na vida dele, mas na vida da comunidade ali, no lugar onde ele mora. E com certeza, Deus vai estar
retribuindo grandemente, né, pelo que você faz. Agora, faça com amor, sem com necessidade, porque você vai fazer uma diferença muito grande, né, na nossa vida. Vai estar ajudando o nosso Estado, nós estamos ajudando ali a pessoa daquela comunidade. Então, se você tiver condições de ser um padrinho, uma madrinha de um desses atletas, de um desses projetos, que seja. Veja se é um projeto sério mesmo, ajude, e não é tão caro, né? Uma passagem para uma competição, um fardamento, um calçado, são coisas tão Uhum. simples que esse pessoal querem e ficam tão satisfeitos, tão felizes, né, Tiago? Isso. É, a maior dificuldade de ser atleta aqui no Brasil é exatamente essa questão de você se manter, né? Chega um momento em que muitas vezes muitos talentos assim de diversas áreas esportivas e com o xadrez não é diferente. Ele tem que escolher ali, né? Tipo, ó, ou eu vou ser um jogador de xadrez mesmo, ou vou ter que ter uma outra carreira, vou levar paralelamente. E assim, a gente sabe que quando a gente divide a atenção, a gente não consegue, sabe, focar, né? Então, muitos dos grandes nomes do xadrez aqui de Pernambuco, em diversos momentos, assim, eles tiveram que dar uma parada assim, nos estudos de xadrez, de desenvolvimento, jogar competições fortes, porque tem que dar o segmento ali na sua carreira de professor, de médico, de engenheiro, advogado, né? Ou qualquer área que seja, na iniciativa privada, serviço público. E aí ele não consegue parar para poder dizer, não, eu vou viver de xadrez. São poucos os que conseguem viver de xadrez. Muitos dos que conseguem ainda meio que assim, digamos, por porque assim, consegue dar uma aula, tem um curso de xadrez, acabou, né, conseguindo enveredar por esse caminho. Mas para viver assim, de tipo, eu sou atleta de xadrez, vou disputar competições lá fora, é muito difícil. Se você não tiver um apoio, um patrocínio para bancar viagem, né, hospedagens, custos de maneira geral, é muito complicado. Aqui em É, Pernambuco, infelizmente, a gente tem um pouquinho de dificuldade, assim, por conta da. No Brasil, de uma maneira geral, você tem dificuldade por conta da questão da dimensão do país. Então, a maioria dos torneios, assim, eles acontecem, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Sul, Sudeste. Então, para a gente aqui do Nordeste, tem esse fator de complicação, que é a questão da distância, né? A gente tem um circuito de torneios aqui que são relevantes aqui no Nordeste, né? A gente tem o Nordestão de Xadrez, que já há bastante tempo, há mais de 10 anos, ele é feito aqui em Pernambuco, né, todos os anos, no segundo semestre. É um torneio gigante e tal, que vem gente do Brasil todo e tal. Tem o Bob Fischer lá na Paraíba, que é um torneio também de início de ano, né, que reúne também grandes jogadores. Né? Tem alguns torneios em Natal, um aberto, um IRT em Natal. Na Bahia também tem alguma coisa. Alagoas voltou a crescer bastante no xadrez, graças ao trabalho do pessoal de lá da federação, do Jaime. Né? Então, assim, a gente tem alguns eventos, mas não se compara ao que tem em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Né? Você tem lá uma diversidade maior de eventos acontecendo durante o ano. Aqui a gente tem poucas competições. E, claro, também devido à questão da dificuldade que é organizar um evento, não é fácil. Né? Eu, enquanto organizador de evento de xadrez escolar, sei da dificuldade que é para você colocar um evento para rodar, né? E eventos de xadrez aberto, no caso, a gente chama absoluto. Eles são mais difíceis ainda, porque envolve questão de premiação, né? Muitas vezes, para que você atraia bons jogadores para poder vir jogar o torneio, ele tem que ter uma premiação que seja atrativa. E se você não tiver alguém para poder bancar, financiar, investir, fica muito difícil você conseguir fazer com que o torneio se pague. Né? Então, tem uns colegas que organizam o torneio. Muitas vezes, assim, o que acontece na prática é o pessoal acaba tendo que tirar do bolso para poder cobrir ali o prejuízo que o torneio dá. Então, muitas vezes, o pessoal que faz torneio aqui de xadrez pode ter certeza que eles fazem muito assim para manter o esporte, para manter a prática viva, né? Mas que é uma coisa rentável, não é. E não estou falando nem assim, de tipo, não, eu vou fazer um torneio para ganhar dinheiro e tal, etc. Não, não é isso. É tipo assim, para o torneio se pagar. Às vezes ele mal se paga. Né? Então é mas você bem, sabe bem mesmo disso, né? difícil. Isso aqui não é fácil realizar evento. Aí o Nino Uhum. Júnior, né? O Nino, né? Perguntando como Isso fazer aí. com que as escolas se tornem centros formadores de enxadristas. Então, esse é um desafio, né? Porque existem duas vertentes que você pode trabalhar o xadrez na escola. Você pode ter uma vertente pedagógica,
né, que você quer utilizar o xadrez como uma ferramenta para auxiliar, né, no desenvolvimento de habilidades que são interessantes dentro do desenvolvimento intelectual do aluno. E você pode ter a parte de xadrez inserido na escola como competição. Então, essas coisas não se excluem, tá? Dá para você trabalhar muito bem com os dois, né? Dá para você separar bem o que é competição, o que é pedagógico e tal. Né? Tem gente que tem um perfil maior assim para poder trabalhar esse aspecto pedagógico, já tem outros que se destacam mais na parte de rendimento, que a gente chama. Então dá para ter os dois. A grande dificuldade que a gente vê é o seguinte, a questão de investimento. Hoje, felizmente, esse é um ponto que vale salientar, melhorou bastante. Né? Hoje em dia, muitas escolas elas entenderam que o xadrez ele não é só um jogo, ele é uma ferramenta poderosíssima. Uma ferramenta, né, como eu falei, é uma ferramenta pedagógica que traz inúmeros ganhos para os alunos. E também tem um outro aspecto que o pessoal está começando a enxergar agora, também é uma ferramenta de marketing para a própria escola. Porque a partir do momento que a minha escola ela adota xadrez, né, a gente participa de competições estaduais, regionais e nacionais, a gente consegue bons resultados, etc. Isso acaba atraindo, né, outras pessoas que são entusiastas, naquela escola tem xadrez, então vou colocar meu filho lá. Então acaba sendo como uma espécie também de marketing positivo para aquela escola. Então muita gente está enxergando isso também e está começando a investir um pouco mais. É aquela coisa, né? Se o meu vizinho ele começa, né, ele implementa um projeto de xadrez, está colhendo frutos, tal, etc., isso vai estimular o outro vizinho ali a dizer, opa, vamos colocar um aqui também, porque senão a gente vai perder espaço. Então isso é o lado positivo, né? Então nesses últimos anos, né, muitas escolas que antes assim meio que não davam tanta bola assim para projeto de xadrez começaram a procurar e dizer, ó, como é que faz, como é que coloca, como é que cria aqui um clube, convidando a gente para poder criar eventos de xadrez lá na escola, né, querendo firmar parcerias, e isso é muito bom. E aí, modéstia à parte, assim, né, e isso, claro, não é um mérito meu, exclusivo meu, mas de todas as pessoas que ajudaram nesse trabalho ao longo dos anos, né, esses circuitos que a gente vem fazendo ao longo dos anos, foi um dos fatores que fez com que essa nova perspectiva de xadrez escolar ela florescesse aqui em Pernambuco. Isso não quer dizer que fomos nós que inventamos o xadrez escolar, não. O que a gente fez foi resgatar, né? Porque nos últimos, sei lá, 10 anos assim, estava muito parado esse cenário. E aí a gente sentiu essa necessidade, né? Eu tinha meus alunos, a professora Jane tinha os alunos dela, e a gente queria colocar esses alunos para jogar, e eles vão jogar como? Só tem uma competição no ano, que é os jogos lá da Secretaria de Esporte, né? O GEPS, né? Do Estado. E era o único torneio escolar que tinha, assim, de relevância, né? A gente, poxa, é muito pouco, a gente precisa ter um calendário, ter eventos, etc. E isso motivou a gente a colocar a mão na massa, né, e fazer esses eventos. E hoje, né, a gente está aí se consolidando, ainda tem um longo trabalho pela frente. A gente está reestruturando. Esse ano de 2020 é um ano de reestruturação do projeto. Né? A gente vai vir com uma cara nova, com uma proposta, né, uma pegada mais ousada, assim, né? Algumas novidades que vão acontecer esse ano, né? O Covid ele deu uma atrasada nisso para a gente, mas assim, por um outro lado, né? Tipo, acabou fazendo com que também a gente tivesse um pouco de tempo para poder organizar melhor essas questões, né? Poder sentar, conversar, mesmo que a distância, articular as coisas para que, se tudo der certo, no segundo semestre a gente voltar com força total e colocar Pernambuco num patamar de celeiro formador de atletas de xadrez e, claro, né, como nosso foco principal sempre foi o aspecto pedagógico, também, né, ajudar que a gente tenha cada vez mais escolas, né, cada vez mais instituições adotando o xadrez nas suas, né, referidas grades. É isso aí. Né? Trabalhar, continuar no trabalho, acreditando, né, Tiago? Fazer. Uhum. Estamos chegando aí o finalzinho, porque o Instagram tem um tempo, né? Senão ele corta sem avisar, sem nada. A gente fica na metade. Mas obrigado aí por aceitar o convite, Tiago. E vamos estar fazendo sempre o que puder. Pode falar comigo. Tá fazendo esse bate-papo, ajudando aí, tá divulgando o xadrez. Se tiver algum evento, mande para mim cartaz que eu vou divulgando. Vocês Uhum. que estão vindo de outras cidades, o programa Adrenalina é aberto para todo o estado de Pernambuco, né? Fazer esse trabalho de divulgação.
E você fica à vontade aí para fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Certo. Bom, primeiro eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de falar aqui do xadrez. É sempre uma oportunidade ímpar assim, para a gente que trabalha com xadrez, né, porque, como a gente sabe, os espaços eles não são tão amplos assim, então a gente, quando tem uma oportunidade como essa, a gente não pode deixar passar, né, fazer com que essa mensagem do xadrez, e principalmente do xadrez escolar, que é uma causa que a gente já vem militando aí há tanto tempo nela, seja cada vez mais levada adiante, né? Como falei, sozinho a gente não faz nada. Agradeço muito aí aos parceiros, todo mundo que estiveram aqui participando dessa live, os que eventualmente não puderam, mas que sempre estão ali ajudando, né? Eu só tenho a agradecer, né? E dizer o seguinte, que a gente está aí disposto para trabalhar, para fazer com que o xadrez, ele aqui em Pernambuco, ele seja referência nacional. Eu sei, é uma meta ousada, que a gente tem, assim, de, sabe, colocar o xadrez pernambucano